Cenas como vimos do furacão Ian, devastador, pegando Cuba e a Flórida nessa semana, traz a nós a seguinte pergunta: por que os Estados Unidos têm tantos furacões? Olá pessoal, eu sou a Keltube e nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas respostas para essa pergunta. Katrina, Sandy, Matthew, Harvey, todos esses são nomes de furacões de alta intensidade que atingiram os Estados Unidos da América nos últimos anos. Mas por que os Estados Unidos são tão atingidos por tantos furacões e tornados? Primeiramente, os furacões são causados pelo aquecimento das águas dos oceanos em latitudes intertropicais. Durante os meses da primavera até o início do verão, no hemisfério norte, ocorre a temporada de furacões do Atlântico Norte. Nessa época, a incidência de raios solares aumenta e, por consequência, aumenta a temperatura das águas desse oceano. Com temperatura média de 27 graus, essas massas de água quente começam a evaporar e o vapor de água, ao condensar-se, formam-se grandes nuvens que chegam a 500 quilômetros de extensão. O ar mais quente e úmido fica menos denso e por isso começa a subir, diminuindo a pressão atmosférica na superfície e criando uma área de baixa pressão. Contrariamente, nos arredores dessa superfície, tem-se uma região de ar frio e alta pressão atmosférica. Essa dinâmica atmosférica faz com que haja um deslocamento de massas de ar da região de alta pressão para o centro, formando os velozes ventos do furacão. O furacão tende a buscar regiões onde a água está mais quente para continuar seu ciclo. Por isso, ele movimenta-se do oceano rumo ao continente, que costuma ser mais quente devido ao efeito de continentalidade. Ao atingir o continente americano, em especial as costas leste e sul e o meio oeste, nas grandes planícies, o furacão perde um pouco da força e dissipa-se, mas provoca inundações e estragos, deixando milhares de mortos e desabrigados na maioria das vezes. O tempo de formação, duração e dissipação de um furacão é suficiente para que ele seja previsto pelas agências de monitoramento. Porém, isso não impede o poder de destruição desse evento meteorológico. O furacão Harvey, que atingiu o Texas em agosto de 2017, com seus aproximados 315 metros de diâmetro, causou um grande estrago na cidade de Houston. Após isso, o furacão perdeu sua força e virou uma tempestade tropical. Já em 2005, o furacão Katrina atingiu em cheio a cidade de New Orleans, situada abaixo do nível do mar. Os diques que protegiam essa cidade não suportaram a força da tempestade e romperam-se, desabrigando 500 mil de habitantes e deixando muitos mortos. O Katrina foi considerado um dos furacões mais devastadores do século. A força dos furacões é medida pela tabela Saffir-Simpson, com escala de 1 a 5. O nome dessa tabela é uma homenagem aos dois pesquisadores do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos que a idealizaram. Os Estados Unidos também são campeões em receber tornados. Você já deve ter ouvido falar nisso. São cerca de 1,2 mil tornados por ano. A incidência de tornados nos Estados Unidos geralmente dá-se no centro-oeste do país e próximo às montanhas rochosas, durante os meses de abril e setembro. Se você assistiu o filme Twister de 1996, você deve lembrar de uma cena em que uma vaca voou quando ela foi capturada por um tornado. Isso é possível, porque a velocidade nas paredes dos tornados pode chegar a 500 km por hora. Em 2013, em Oklahoma, um tornado de escala F5 e com um diâmetro de 4,2 km atingiu a cidade e devastou vegetações, construções e até bairros inteiros. Em dezembro de 2021, uma série de tornados atingiu 6 estados americanos, vitimando cerca de 100 pessoas. O estado de Kentucky foi o mais atingido, onde residências, indústrias e bairros inteiros foram destruídos com ventos de mais de 400 km por hora.
O tornado registrado em Kentucky percorreu mais de 320 quilômetros e foi classificado como um F5. O maior tornado já registrado nos Estados Unidos ocorreu em 1925, chamado de Tornado de 3 Estados. Ele percorreu 352 quilômetros, atravessando os estados de Missouri, Illinois e Indiana. Ao todo, 695 pessoas morreram e mais de 2.000 ficaram feridas. E aí, gostou das informações? Agora, se você pensar em morar ou até mesmo viajar para os Estados Unidos, é bom você dar uma pesquisada na temporada de furacões e tornados. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, já te aguardo no próximo. Deus abençoe a todos.